em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também quer nos doar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, ao usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, ao usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode fazer, Deus tudo pode, sim, pode fazer, ao usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Nas mãos do Senhor, toda alegria e até Ele pode transformar em bênçãos para Irmãos, nos honra esta noite com a presença de alguém que já é da casa, né, irmãos? Os irmãos conhecem o pastor Francisco, ele já é da casa, né? Os irmãos aqui mais antigos na igreja o conhecem. Ele atualmente é pastor na Igreja Batista Sul, aqui em Bauru. Também é meu diretor na Faculdade Teológica, na FATEL, na Faculdade Teológica Batista, que nós temos aqui em Bauru. E até uma oportunidade para lembrar os irmãos da faculdade, para os irmãos orarem pela faculdade. Às vezes a gente se preocupa tanto com a liderança na igreja. Nós em Bauru temos um curso teológico de qualidade, sério, que ensina a palavra mesmo e que tem formado não só batistas, mas pessoas de várias outras denominações. E o pastor Francisco também é o nosso diretor ali, e hoje ele está como mensageiro do Senhor, trará a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor. Obrigado, Sérgio. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Antes da mensagem, uma palavra.
complementando o que o Sérgio falou. Hoje, cerca de 50% dos nossos alunos no seminário são de batistas e outros 50% de irmãos de outras igrejas. Eu gostaria de termos 60% de gente batista lá. Não é que eu não quero os irmãos, eu quero abençoar, mas eu quero mais batistas exatamente para suprir as necessidades das nossas igrejas. No encontro de pastores esse final de semana, um de Botucatu me pediu a indicação de um seminarista para ajudá-lo. Eu não tinha, porque os que têm já estão comprometidos. Então, parece que aquilo que Jesus falou, os campos estão brancos para as ceifas, mas os ceifeiros são poucos. Essa é uma realidade sempre. Por mais que nós tenhamos 25 vocacionados aqui dentro, 75, nós vamos precisar de mais gente. Então, você que começou o curso e que tem uma vocação de fato, quer servir melhor ao Senhor, continua o seu curso. Se prepara para isso. E os que ainda não sabem se tem, vão lá fazer o curso de capacitação para o ensino bíblico. Tem os núcleos aqui familiares, você pode estar ministrando a palavra em algum desses núcleos, e você vai ter 4 matérias muito práticas para te capacitar para ajudar nisso. Leonor, Elvan, quem mais? O Luiz deu aula no outro semestre passado, não sei quem mais que está aqui dos nossos professores. Então, se eu esqueci você sabe que eu não fiz isso por mal. É por causa de memória hoje. Então, mas nós temos uma turma muito boa de professores lá nos ajudando para fazer com que os nossos alunos tenham o melhor curso possível. E há também um outro curso que nós introduzimos no ano passado, que se chama Capelania Hospitalar. Esse é um curso, eu vou dizer assim, forte. Forte como? É que ele mexe um pouco com as emoções da gente. Ele mexe com algumas coisas que a gente nem sempre consegue lidar bem. Então, se você tem o dom de socorro, gosta de ajudar pessoas que estão enfermas, eu queria que você separasse apenas 5 encontros nesse semestre todo. Em geral, a segunda sexta-feira de cada mês. Começa às 7h15 da noite e termina às 10h30. Você vai aprender como ir a um hospital, como fazer uma visita a alguém que está enfermo. Você vai aprender como lidar com aquelas pessoas que estão partindo desse mundo, como conversar com elas, como conversar com os parentes delas. Então, se você quer ser um servo, uma serva de Deus bem preparado para isso tudo, tem ferramentas. Invista. E eu sei que essa igreja investe em pessoas. Há inclusive ajuda no próprio orçamento. Se a pessoa tem uma vocação comprovada, eu sei que há irmãos que se preocupam em ajudar a esses. Então, não deixa de aproveitar as oportunidades. Depois eu vou falar que oportunidades têm uma característica. Só que vai ser na hora da mensagem. Tá bom? Então é um prazer voltar aqui depois de muitos anos para pregar, né? Já voltei várias vezes para eventos, mas para pregar, faz muito tempo que eu não prego aqui. Eu não lembro qual foi a última vez, mas agradeço o convite. Eu estive com o pastor Samuel lá em Aracaju, lá estava quente, as reuniões eram estressantes no sentido de manhã, tarde e noite, mas ainda bem que ele teve um tempinho para fazer o casamento, deu para descansar e eu espero que ele volte, como disse, cheio de forças para continuar o ministério que ele tem recebido do Senhor junto aos irmãos aqui. Então que Deus abençoe a ele, a igreja e todos vocês aqui. Eu vou só fazer um teste aí, Pedro, vamos ver se funciona? Eu vou ligar isso aqui. Ok. Dá para colocar a primeira tela? Isso. Deixa eu só fazer um teste. Tá bom. Ok, funciona. Obrigado. Esse é o tema da nossa mensagem. O que fazer quando a doença chega ao nosso lar?
Sobre isso eu quero compartilhar com vocês a palavra, as experiências pessoais nesta noite. Muitos de vocês me conhecem, muitos não conhecem, porque eu saí daqui no ano janeiro de 2001. De 95 a 2001, eu fiquei com os irmãos. Eu fui diretor de evangelismo daqui, naquela ocasião, e nós tivemos uma convivência muito boa, que eu agradeço muito a Deus. E então o que eu vou compartilhar nessa noite são experiências, e eu vou usar a palavra para os psicólogos, insights. Na verdade, são inspirações de Deus, a partir daquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Esse daí, eu não sei se alguém conhece esse médico, é o Dr. José Luiz Ribeiro. Ele foi o pediatra do Arthur. E Arthur, esse é o meu filho, que está sendo cuidado ali. E alguns vão depois perceber que ele cresceu, e é por isso que está desse tamanho ali. Mas vamos então dar uma olhadinha nesse texto. Deixa eu passar. É isso. Havia um homem, João capítulo 11, de 1 a 3, você pode abrir sua Bíblia, deixar aberta se quiser acompanhar. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está... O quê? Isso. E esse texto serve para nos ajudar a lidar com a realidade dela. E a doença, ela é uma realidade universal. Ela está presente em toda parte do mundo. Na África, no continente mais pobre, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, no país riquíssimo que é o Japão, em Bauru, que é a nossa cidade, e dentro da nossa casa. É uma realidade. E a doença, ela está presente em todas as classes sociais. Ela não se preocupa em selecionar pessoas. Ela está presente nas casas de pobres, de ricos, de pessoas cultas, de pessoas iletradas. Não há tranca, não há cadeado ou porta que impeça a entrada da doença. Mais cedo ou mais tarde precisamos encarar esta realidade. Quem tem bebê, ele já nasce falando papai e mamãe, chorando, reclamando, talvez sentindo dor. Essa é parte da nossa vida, essa situação. Então, o que fazer diante dessa realidade? Lázaro, a quem Jesus amava, estava doente. Jesus amava muito essa família. Eu acredito que nós precisamos encarar essa realidade com os recursos que a palavra de Deus nos dá. E isso faz toda a diferença. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as crianças, a todos. Porque todos nós nascemos em pecado. Então, ela chega. Esse não é um corpo perfeito. Essa não é uma mente perfeita. Ela adoece. Ela está sujeita
a essa realidade. Então, eu queria convidar você a dar uma olhadinha nessa foto aí. Vocês se lembram dessa foto? A turma mais antiga aqui, quer dizer, não dessa foto especificamente, mas desses personagens. Nós convivemos durante esses anos aqui. E essa é a foto que alguns se lembram de vendo o Arthur, a Thaís, o Arthur falando aqui, Zé Luiz ou Paulo, durante os cultos e chamando a atenção, né? Era esse menininho aí, ele está com 3 anos e a Thaís está com 1 ano e meio, por aí. A Thaís está comigo aqui hoje, mas eu trouxe essa foto para vocês observarem algumas coisinhas. Essa é a nossa família, né? Uma família bonita. Não é porque eu estou na foto, é porque é bonita a família. Toda família é bonita. Toda família é bonita. Se é uma família onde Deus está presente, certamente a beleza do Senhor ela se evidencia nos relacionamentos. Então, como que a gente lida com isso? Primeiro, a gente precisa viver sábia e intensamente cada dia que temos. Esse é o primeiro momento. Eu não sei se vocês se lembram de uma ocasião em que Jesus vai à casa de Marta e de Maria, e Marta, preocupada com as coisas, com comida, com arrumar, ela se dedicando, ela até estava querendo fazer isso, acho que para oferecer a Jesus o melhor. Mas aí Jesus, lá pelas tantas, disse: Marta, Marta, até foi esse o assunto que eu preguei na última vez que vim aqui, agora que eu me lembrei. Uma coisa é importante, e a Maria está fazendo o que é importante. Por que Jesus fala com Marta isso? É porque ela estava perdendo, assim, uma oportunidade. Ela não estava vivendo aquele momento com Jesus. Ela estava vivendo, fazendo coisas. E essa é uma das práticas que nós humanos temos, quando temos pessoas ao nosso lado. A gente acaba desviando os nossos gestos, o nosso falar, o nosso olhar. A nossa ação passa para algum objeto, para alguma coisa, e a gente ignora essa situação. Então, esse texto de Efésios 5,17 é um dos textos que eu gosto e que tenho procurado colocar para a minha vida. Tenham cuidado. Vocês conseguem ler? Não, né? Lá no fundo não dá. Então, quem consegue ler, lê comigo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É com base nesse texto que eu quero então tirar essas lições para a nossa lida quando a enfermidade chega ao nosso lar. Viver sábia e intensamente. Marta não foi sábia naquele momento em que Jesus estava. O sábio, ele toma as decisões para aproveitar cada momento, cada oportunidade. E Maria foi sábia. Ela sentou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta mesma Maria, desse texto de capítulo 11, é essa que recebe do Senhor depois elogios. Então, a ideia de sábia e intensa é só para incentivar você a não deixar que situações sejam negligenciadas, porque os dias que nós vivemos são maus, são curtos demais e passa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês se lembrassem, aqueles que estão anotando, anotassem. O segundo é saber aproveitar
as oportunidades que Deus nos concede. Aquele texto que está grifado, aproveitando ao máximo, é a ideia que eu gostaria de destacar nesse ponto. Nós jogamos as oportunidades fora. A partir disso que eu já falei, muitas vezes nós deixamos os nossos filhos crescerem para a gente então conviver com eles ou tentar conviver. Só que aí, vocês já perceberam que eles, quando são pequenininhos, não deixam muito a gente em paz? Eles toda hora ficam querendo pegar, tocar e puxar a atenção. Olha para mim, pai, tá vendo eu? Mãe, olha aqui e tal. E aí a gente está olhando, assistindo um filme, ou está fazendo alguma conta, ou fazendo algum negócio, e a gente não dá atenção. Ou então, estou ouvindo, pode falar. E lendo o jornal, e a criança lá, vai lá no meio do jornal e tenta puxar. Para quê? Ela quer sua atenção. Ela quer você. Qual é a decisão, portanto, oportuna nesse momento? É pegar aquela criança, dar um abraço, olhar nos olhos dela e dizer: filha, eu amo você, mas agora eu preciso terminar esse trabalho, então me ajuda aqui. Muitas vezes a gente perde essas oportunidades. Eles se tornam juniores, de repente eles já são adolescentes, e aí eles vão começando a procurando a turma, se afastando do pai e da mãe. Aí a mãe e o pai: cadê meu filho? Cadê minha filha? Ah, mas você não fica mais comigo, meu filho? Minha filha, fica mais aqui. É natural, o desenvolvimento deles, isso é normal. Então, para a gente não ficar assim lamentando que eles cresceram e que a gente já não tem mais eles ali perto, a gente tem que aproveitar cada etapa da vida. Porque quando você vive cada etapa intensamente e aproveita as oportunidades, eles vão ganhar asas, vão seguir o seu caminho, e você vai continuar feliz, embora com o coração ainda meio apertado, que é normal, né, mãe? Eu já disse que alguém aí que até ia achar um namorado lá e a mãe não acreditou. Eles se preparem, porque faz parte da vida. E é bom que ache um bom namorado, né? Ocimar e Célia, é deles que eu estou falando. É aqui. Ô, Léo, tem mais? Tem. Eu ia dizer, na hora da oração veio outro Léo. Eu vou usar uma expressão aqui. Qual é a diferença da cabeça com muito cabelo e do careca? Carecas são mais bonitos, né? Aham. Na verdade, é o seguinte: é fácil você segurar uma pessoa pelo cabelo. Tenta segurar um careca pela cabeça. Escorrega. Desliza. Ensinei isso lá na igreja uma ocasião. Especialmente porque Deus estava colocando diante de nós uma oportunidade, que era a compra de um espaço onde futuramente a gente deve construir o templo, assim, a igreja, o que vamos fazer. E Deus colocou no meu coração essa mensagem, e eu fui compartilhando e chegou o momento, e nós agarramos. Tinha muito cabelo ali. Essa é do Senhor, vamos lá, e abraçamos. E compramos. Falta só R$62 mil para a gente pagar. Uma propriedade de 380 mil, que ainda não está no meio da cidade. Vocês vão dizer, mas no meio do mato? É que a gente tem que olhar para frente. E lá na frente, aquela região vai ser uma região muito promissa. E nós chegamos antes, pela graça de Deus, para receber as pessoas que vão chegar. Mas porque nós aproveitamos uma oportunidade que Deus nos deu. E quando você está vivo, você tem oportunidades. Logo que você amanhece, você tem a oportunidade de: Senhor, obrigado por um novo dia. Eu vou vivê-lo. E eu quero viver intensamente, eu quero aproveitar ao máximo.
quando a enfermidade chega, ela mexe muito com a gente, desestrutura o dia a dia das famílias. A realidade não é mais aquela da saúde, da normalidade. A anormalidade é que passa a ser o dia a dia. A gente começa a sofrer, a gente não tem mais liberdade de fazer o que deveria fazer, porque você fica em função dessa situação, especialmente quando você tem um doente que é totalmente dependente de você. E aqui não estou dizendo só do ponto de vista físico, porque há doentes emocionais que precisam de ajuda de outras pessoas. Daí a necessidade de aproveitarmos as oportunidades. Mas tem uma outra coisa aqui que essa é uma moçada lá, alguns da nossa igreja, um deles não é, mas os outros são. E aqui tem uma festa. Está vendo o bolo? Bem quentinha essa foto. Dia 21 de janeiro. Eu nunca tinha feito um culto de gratidão ao Senhor pelo aniversário de ministério pastoral. Aí, como eu lembrei daquilo que eu estava falando de aproveitar oportunidades, eu disse, não. Por que eu não fiz assim? É porque também eu não queria que a igreja ficasse presa a datas ou ao pastor. Eu queria simplesmente que, um momento como esse, vez por outra a gente destacar, porque foram 23 anos de ministério que eu comemorei nessa segunda-feira, dia 21. Na verdade, 15 de dezembro foi o dia. Mas como dia 23 eu ia fazer aniversário, aí eu ia estar lá viajando, e foi legal porque até o telefone caiu, ficou dentro do carro, ninguém que queria falar comigo conseguiu. Então, como eu aproveitei a oportunidade na segunda-feira, convidei toda a igreja para ir, e pedi a Carmen para me ajudar a fazermos uma comida gostosa. Quem foi, aproveitou. Quem tentou depois fazer um contato, não teve chance, porque, mas aí eu entrei no Facebook e disse, gente, aconteceu isso. Se você tentar falar comigo por telefone, não vai dar certo, porque ficou dentro do carro, lá em Campinas, eu esqueci, caiu. Mas essa ilustração mostra que oportunidades a gente tem, mas de repente, por alguma razão, elas desaparecem. E aí, como eu não sei qual é o meu futuro, o que vai acontecer daqui para frente, eu resolvi fazer esse culto de gratidão a Deus. Então, esse bolo eu ganhei, os doces eu ganhei algumas camisetas também, né? Então, eu resolvi. E ali está o Arthur e a Thaís, são aqueles bebês da primeira foto que vocês viram. E aí não está mais a Edna, como estava na primeira foto. Eu vou beber água. As oportunidades são carecas. É só para você não esquecer disso que eu estou te dizendo nessa noite. Se você quer dizer eu amo você, faça ações que demonstrem esse amor. Se você aprecia alguém que dá a vida por algum ministério na sua igreja, reconheça. Abrace. Diga isso. Porque você não sabe o que vai ser amanhã. Nem se ela vai estar com você. Eu me lembro de alguns irmãos que estavam aqui. O primeiro que eu vi partir foi o irmão Camilo. Depois o irmão... tem outros, mas eu lembro de alguns. O irmão Mário, português. A mãe da irmã Rosa. Irmã Isaura. Pessoas amadas, queridas. Mas eu abracei, eu beijei a irmã Isaura algumas vezes que eu pude estar com ela.
Então, se você tem oportunidades, abrace. E aí, quando pessoas estão enfermas, cuide delas. Faça tudo por elas, tudo que é possível. Porque pode ser que elas não vão estar depois com você. Foi isso que aconteceu na nossa casa. E nós aproveitamos muito mesmo. Foram 3 anos e meio. 3 cirurgias grandes, quimioterapia, rádio, cirurgia. Essa foi, digamos, menos evasiva. Mas uma coisa eu fiz, Thaís fez, Arthur fez. Nós sentávamos à nossa cama de casal, conversávamos, brincávamos, fazia massagem no pé da Edna, nos pés da Edna. Era a forma de expressarmos amor, de aproveitar o tempo. Na glória é outros 500, é glória, mas nós estamos ainda no plano cronológicos, cronologia, cronos, temporal, passageiro, limitado. E isso passa. Essa é a razão porque a Bíblia fala que os nossos dias passam e nós voamos. Ensina-nos, portanto, a contar os dias da nossa vida de tal forma que alcancemos corações sábios. Essa é a oração do líder, do sábio Moisés. Mas antes de fazer essa oração, você precisa fazer uma outra, que eu várias vezes já preguei sobre isso em alguns momentos de velório. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Nós vivemos como se nós fôssemos super-homens, super-mulheres, poderosos demais, que fazem acontecer, orgulhosos, soberbos. O Evangelho é cruz, é o contrário de tudo isso. E se a gente quer parecer com Jesus, nós precisamos considerar esse modo de vida que o mundo nos dá e a gente às vezes abraça como sendo o melhor para a gente. E não é, porque ele joga fora oportunidades. Essa é a razão porque quando você vai ali no Terra Branca, você vê de um lado pessoas adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, se controlando ou chorando discretamente, e do outro lado o desespero, o grito, o pavor. Por quê? Porque aquelas pessoas tiveram oportunidades de dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que é errado, eu fui uma desgraça na nossa família, me perdoa, e não fizeram isso. Pais jogaram as oportunidades de educar, de amar, de abraçar, de instruir os seus filhos, e naquele momento o filho foi levado por causa das drogas, por causa do crime. E aí aquele pai está chorando, porque ele não teve a oportunidade de ver o seu filho transformado, ou mesmo dele ter falado com ele. Nós temos hoje. O hoje é presente. O amanhã nós não temos, é de Deus. Então, se você tem a oportunidade, viva essa oportunidade da melhor forma possível. Porque quando acontecer de você se separar de pessoas que amam, você vai sentir naturalmente a saudade. Mas você vai sentir também eu fiz a minha parte. Eu estou muito bem, graças a Deus, porque tudo que eu podia, eu fiz. E um coração assim abençoa a vida de outras pessoas. Então, lembre-se que nós somos frágeis, que nós somos temporal. É como um vapor, como a neblina.
São essas as ilustrações que a Bíblia nos apresenta. É como a flor. Dura pouco. Quantos? 104 anos. Niemeyer faleceu, 105, eu não sei. Muitos anos. Mas isso é nada diante da eternidade. Então, aproveitemos as oportunidades. Vamos festejar, vamos comemorar, vamos comer, vamos beber coisa boa, tá? Coisa boa que eu digo que não tem álcool, tá bom? E assim a gente vai marcando a vida de pessoas e fazendo diferença na vida dessas pessoas. Terceiro, procure compreender e aceitar a vontade de Deus. Isso é difícil, não é fácil. Há uma irmã que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, e que agora, há cerca de 1 ano, ela foi para a nossa igreja. Ela era membro dessa igreja durante um bom tempo, a irmã Sulamita. Ela era a pessoa e a filha dela, que nós conhecíamos quando ainda estávamos no Rio de Janeiro, no ano de 1994. Então, chegamos aqui, naturalmente ficamos na casa dela, primeira noite, segunda noite, eu não me lembro de detalhe assim, mas essa irmã viu Arthur nascer e ela foi a mãe, segunda a avó, na verdade, né, que ajudou bastante a Edna e outras irmãs daqui. Eu ainda tenho fotos disso, chá de bebê, aniversário, naquela antiga casa pastoral que tinha ali embaixo, né? Esses foram momentos especiais e marcaram a vida minha, de todos, mas especialmente a Sulamita viu isso acontecer, o nascimento da Thaís. E aí lá pelas tantas, quando nós comunicamos à igreja que a Edna estava doente, e aí a Sulamita soube. Nessa ocasião ela não estava em nossa igreja, e ela disse assim: mas isso não é justo. Ela é tua serva, Senhor. Ela dedica ao Senhor a vida. Como pode? É isso que vem no nosso coração. Nós somos humanos e num primeiro momento é isso que toma conta da gente. Mas Deus vê além do que os nossos olhos alcançam. Deus tem os seus planos perfeitos. E se você acredita nisso, eu queria que você dissesse: eu acredito. É uma verdade. Há coisas que acontecem e nos fazem sofrer. Muito. Mas Deus vai usar para a sua glória. Deus vai usar para quebrantar corações. Deus vai usar para despertar pessoas a fazerem coisas que não estão fazendo. Aí eu disse: olha, Sulamita, não é por causa de pecado. Essa era uma ideia do Antigo Testamento, que ainda alguns pensam que isso é o que causa doença. Jó, só você ler o primeiro capítulo de Jó, e eu leio com vocês só para vocês terem em mente o que eu quero dizer. Vocês conseguem ficar mais uns 10 minutos aqui comigo? Capítulo 1 de Jó diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Está aqui. Essa é a introdução do livro. Se você ler, aí Satanás pede a Deus autorização para afligir a vida desse homem. Quero dizer que coisas boas e ruins acontecem a gente boa e gente ruim.
Então, a morte entrou e faz parte da realidade do mundo. A doença faz parte. Essa é a condição nossa, de pecadores, e somos afligidos e atingidos por essa realidade. Diante disso, quando chega a doença, aí de repente a gente faz essa mesma observação. Mas, Senhor, não é justo, porque a gente acha que nós somos salvos por causa das coisas boas que a gente faz, e não pelo que Cristo fez por nós. Porque nós não somos bons o suficiente todo o tempo. Algum tempo você deixa de ser bom, deixa de falar as coisas boas, deixa de pensar os pensamentos bons. Em algum momento você falha. E se você falha um pequeno item, você está perdido, se fosse pela lei. Mas é pela graça e o amor de Deus. Então, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Foi a oração. Quando nós soubemos que a Edna estava doente, Deus já tinha preparado o nosso coração. Eu preciso falar assim. Nós fizemos uma viagem naquele ano de 2009. Foi a primeira viagem com a família toda de avião. Nós fomos visitar nossa cunhada em Brasília e participar da convenção e rever os amigos, especialmente um amigo que vocês viram no dia da organização das duas igrejas, o pastor John White, que deve voltar agora 10 anos depois, está voltando aqui e ele vai pregar em nossa igreja em setembro. E aí vocês podem participar também. Para os novos, a Igreja Batista Sul é filha dessa igreja, é nossa mãe. E na ocasião, o pastor John estava lá em Brasília e nós então fomos para conversar com eles também, porque havia um trabalho evangelístico a ser feito com um grupo de jovens americanos, e a gente fez isso. Voltamos, começamos o ano bem e tal, mas aí a Edna foi ao médico e ela percebeu que tinha alguma coisa errada e os médicos não conseguiam naquele momento identificar. Aí já fomos direto depois nesse médico que fez os exames e detectou que ela estava com câncer. Quando ele teve assim os exames nas mãos, ele se assustou, assim, ele ficou assim, não, nós temos que fazer uma cirurgia urgente. Quer dizer, ele não se assustou. Ele simplesmente disse, nós temos que fazer a cirurgia o mais rápido possível, na próxima semana. Vamos então nos organizar para isso. Então, assim foi feito. Ele é um japonês, é o Ikoma Silvio. Aí quando eu estava conversando com ele, aí eu disse, Silvio, onde você estudou? Aí ele, lá em Botucatu. Eu disse, tá bom. Porque o irmão da Edna estudou lá também, era meio contemporâneo dele. Mas eu perguntei por causa de um japonês que estava na nossa igreja, que é médico. Eu disse, você conhece o Marcelo Nakamura? Eu disse, conheço. Aí ele, tá bom. É que nós somos amigos dele e tal, e só isso. Saímos do consultório, fomos para casa, chegando em casa, sentamos na cama e começamos a conversar um pouquinho sobre isso. Só que 2 domingos anteriores a essa situação, eu tinha pedido para o Noé pregar. Noé é um psicólogo, é um pastor, e ele pregou. Eu disse, Noé, você está vivendo uma situação que é esse tema, quando a doença chega à nossa casa. Sua mãe está doente, seu irmão está doente. E nessa ocasião o irmão dele estava com câncer e frequentando a nossa igreja, porque ele estava afastado, mas se voltou para Deus antes de partir. Aí ele chegou, eu pedi, Noé, compartilha conosco, você tem essa capacitação, tanto teológica como psicológica, você entende um pouco o ser humano, como lida com isso, então partilha com a igreja essa questão para a gente aprender a lidar melhor com essas situações. Ele falou. E aí ele pregou, e eu anotei o esboço, e eu lembrei
e esse esboço me ajudou muito. Mas Deus colocou no meu coração continuar a pregar sobre esse assunto. E eu preguei no domingo seguinte. E foi interessante que quando eu estava pregando sobre esse assunto, e aí eu peguei Jó, pessoa boa, justa, certa, ele sofreu, ele perdeu os filhos, a enfermidade tomou conta do corpo dele, ele ficou um trapo. Aí eu falando sobre essas coisas, mas olha, lembra especialmente, gente, que isso acontece com gente boa também. Parece até que gente ruim não sofre tanto. Os nossos olhos humanos enxergam essa ótica, né? Tá bom, preguei isso. Aí, voltando à cama, a gente estava conversando e disse: amor, vamos fazer o que tem que fazer, vamos nos preparar e vamos seguir. O telefone toca. Aí quem era? O japonês, que é bem reservadinho, discreto, ele liga para mim. Marcelo. E ele não é membro da igreja. Ele frequenta a igreja já há anos, mas ele não é membro. Mas ele ligou e aí ele disse: pastor, o Silvio me ligou. E ele disse que a Edna vai precisar fazer uma cirurgia. Então eles conversaram claramente o que estava acontecendo, né? E ele ficou preocupado. Mas aí ele lembrou da mensagem do domingo. Coisas ruins acontecem a gente boa. Deus está com o Senhor, com o seu povo. Deus colocou no meu coração o salmo: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não foi essa a palavra que Deus deu para mim, eu partilhei com a igreja, e essa foi a razão porque eu não temi. Essa foi a razão porque eu fiquei em pé. Essa foi a razão porque Thaís e Arthur tiraram, eu ia dizer quase de letra. Porque Deus estava conosco. A gente sabia claramente que era isso que estava acontecendo. Deus tinha a sua vontade e ela é perfeita, boa e agradável. Para nós sentimos. Essa semana eu tive um momento que eu chorei um pouquinho, lembrando, porque tinha uma questão que eu não conseguia resolver, foi até quando a gente mudou, questão de banco, e eu tinha que resolver. Tinha uns trocados no nome da Thaís e do Arthur, nós na agência aqui, e nós mudamos lá para cima, só que eu não lembrava disso, como é que... Eu não localizei esse dinheiro, e ela não está para dar a informação aqui mais presente, e aí eu tive que mexer nessa questão, e aí o coração da gente aperta. É triste isso. Mas o que me confortou e o que me sustentou foi acreditar que Deus sabe o que faz. Deus tem o melhor para os seus filhos todo o tempo, sempre. Eu creio nisso. E eu gostaria que você passasse a considerar isso de forma muito profunda, mesmo que haja dor dentro da sua casa, mesmo que haja uma situação que você gostaria que fosse muito diferente. Clame ao Senhor para entender. Clame ao Senhor para ter as condições para enfrentar, superar e glorificar a Deus, porque é isso que Deus espera dos seus filhos em meio à tempestade. Ele não quer que nós sejamos como aqueles que ficam reclamando, blasfemando e envergonhando a esse Pai. Ele quer que a gente dê glória ao seu nome. Então, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos 12:2 diz isso. Por fim, sabe o que é isso? Alguns sabem. É hospital, gente, não é hotel, não. Parece um hotel, não parece? É, porque aí vai o presidente, a presidente, esse pessoal quando tem câncer, consegue um tratamento lá.
E eu quero dizer para você que quando Deus está com a gente, Ele abre portas. Eu não tinha recursos para ir nesse lugar, mas eu fui por duas ocasiões, eu fui nesse lugar fazer uma consulta com o Paulo Hoff. Ele é a autoridade nesses tratamentos aqui no Brasil. Foi ele que tratou do Lula. E em janeiro, na segunda consulta, ele disse, olha, não tem, janeiro do ano passado, não tem assim o que fazer do ponto de vista científico mais. Deus já estava falando, isso eu já compartilhei com os filhos, olha, nós não sabemos o que Deus vai fazer, filho, filha. Então vamos aproveitar o tempo com a nossa mãe, com a Edna. E isso a gente fez em toda a enfermidade. Mas eu coloquei essa foto só para você entender que, mesmo em meio à dor, Deus nos proporciona até coisas que a gente nem pode ter. Os exames que tinha que ser feito, que eram alguns caros, nós pagamos 2, mas uma família da igreja pagou outros 2 desses exames para a gente. Quando Deus está presente, a gente segue. E aqui entra aquilo que eu já falei, aproveitando as oportunidades, fazer tudo que a gente pode. E aí, se Deus levar, e Ele tem todo o poder e a autoridade para fazer isso, Ele fez. Meu coração ficou em paz, dos nossos filhos em paz. Mas Deus nos deu, em meio à dor, o melhor que podia dar. E aí Ele levou a Edna, minha esposa. Esse aqui é um velório, só que não é daqui. É lá de Marília, só que eu gostei dessa foto. Eu disse, algum dia eu vou usar para uma ilustração. Tudo muito branco, bonito, né? Mas a palavra do Senhor ali. Essa é a diferença. Você pode encarar enfermidades na carnalidade, no homem carnal. Você vai ficar prostrada. Olhe para o Senhor. Peça forças ao Senhor. Compartilhe com os amigos crentes, servos do Senhor. Eles vão orar por você. E a minha vinda hoje aqui, especialmente, é para dizer, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Vocês me ajudaram, me sustentaram em oração. Várias e várias vezes o nome da Edna, meu, do Arthur, da Thaís, estava na boca de vocês. Muito obrigado. Vocês fizeram o que podiam. Eu fiz o que eu pude. Deus é o nosso bom pastor. Ele sabe o que faz. Então, esse é o ponto final. Quando a enfermidade chega, quando Deus leva pessoas queridas, essa é uma situação que prova a nossa fé em Jesus. Mas ela é especialmente importante para solidificar o nosso relacionamento com Ele. Gente, Jesus não chamou para a gente ser religioso, carola. Jesus chamou para sermos seus discípulos, para estar com Ele. Isso faz a diferença. Aqui, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, disse Jesus, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Que declaração fantástica. Mesmo assim, aconteceu deles ficarem doentes, de Lázaro morrer, Jesus ressuscitar, mas Lázaro morreu de novo. Então, nós estamos de passagem aqui, peregrinos.
Essa é a visão que deve tomar conta do nosso coração para que os nossos relacionamentos sejam os relacionamentos que agradam a Deus. E assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos por meio daquele que nos amou. É Jesus. É isso. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica de pé se você tem gente doente na sua casa. E para você ficar de pé, você tem que ficar de joelho. É o único jeito. Parece, é antagônico, mas é assim que funciona. É a sua atitude diante do Senhor em submissão. Sua vida a Ele pertence. Os seus dias estão contados. Nenhum dos seus cabelos cai sem que Deus o permita. Está vendo essa foto? O que tem naquela foto parecido com isso hoje? Estilistas, por favor. Hã? Cabelo? Tinha mais cabelo lá, né? É verdade. Mas não é isso. Eu estava de gravata e eu estava com um negocinho preto igual a esse. Vocês perceberam? Colete. É o mesmo. Isso foi em 98, maio de 98. Quantos anos tem isso aqui? Está novinho ainda. Quase não uso. Mas eu trouxe até o pessoal lá na igreja. Pastor, você está bonito antes de vir para cá? Eu disse, você se arruma muito bem para ir nas outras igrejas e aqui você não se arruma? Eu disse, não, é porque eu quero ensinar vocês outra coisa. Né? Mas eu disse, não, é uma ilustração. Isso daqui está preservado. É um material excelente, foi um presente que eu ganhei no dia do pastor, anos e anos atrás. Eu quase não uso, mas hoje eu fiz questão de usar para terminar assim. Por mais que dure, vai durar quantos anos mais? 5, talvez? Mas vai apodrecer, vai acabar. E aí eu vou ter que tirar, vou ter que dizer, ó, foi bom, deixa, vai para o lixo. Nada mais. Mas a gente tem pessoas. São eternas. Nós não podemos deixar que coisas tomem o lugar de pessoas. Em meio à enfermidade, ame, cuide. Deus abençoará você. Você sairá mais fortalecido. E você glorificará o nome do Senhor. Amém? Você quer fazer isso na sua vida? Quer fazer? Você quer glorificar a Deus quando chegar? Ou talvez se está nesse momento? Se você quer, eu queria que você se levantasse, colocasse a mão no coração e nós vamos orar para terminar a minha palavra aqui nessa noite. Convido a todos a se colocarem de pé, aqueles que desejam glorificar o Senhor em meio a dores, em meio a sofrimento, põe a mão no seu coração e diga isso, eu quero, Senhor. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, de modo muito especial por essa tua igreja, por esse teu povo, pelos servos fiéis, por aqueles que oram, intercedem, amam a todo tempo. Recompensa-lhe, Senhor Deus, dia a dia, até que se encontre com Jesus. Obrigado, meu Deus, pelas experiências que nos deu a vivenciar, pelo cuidado constante do Senhor em nossa vida. Que isso aconteça com cada irmão,
com cada irmã, com cada pessoa que nesse momento está com a sua mão no seu peito, afirmando o desejo de querer glorificar ao Senhor, de querer ser conduzido e sustentado, em alguns momentos carregado por Ti. Fortalece a fé, a relação dessa pessoa contigo, ó Pai, e abençoa o futuro de cada um. Eu oro assim, no nome precioso, soberano de Jesus. Amém. Por favor, podem sentar-se. Obrigado. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo de adoração, pela palavra que nos foi ministrada, que o Senhor trouxe aos nossos corações, por tudo que pudemos apresentar ao Senhor neste tempo e tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Irmãos, aproveito também para lembrar os irmãos que terça-feira, 8 horas da manhã, sempre tem um encontro de oração aqui, e temos o culto de oração na próxima quarta-feira, às 8 horas. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, exaltado seja o Teu santo nome. Te damos graças, meu Deus, por esse tempo em que a Tua igreja se reuniu aqui, neste domingo, meu Deus, para louvar e adorar o Teu santo nome. Obrigado pela palavra que foi ministrada, obrigado pela vida do pastor Francisco e todas as experiências, meu Deus, que ele pôde compartilhar e trazer em edificação para a Tua igreja, meu Deus, para este tempo. Pai maravilhoso, despede
o teu povo na tua santa paz, meu Deus. Derrama da tua graça, da tua bênção, da tua paz. Dá uma semana, meu Deus, cheio da tua presença, da tua palavra, do teu Espírito, meu Deus, guiando, conduzindo, com graça e com misericórdia. Que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor acompanhe o teu povo todos os dias dessa semana, Pai. E assim oramos agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir que os irmãos aguardem um pouco, vou com o pastor Francisco até a porta. Tenho certeza que muitos irmãos querem cumprimentá-lo, querem dar um abraço, trocar uma palavra com ele, e os irmãos vão ter essa oportunidade. Lembrando também que hoje nossa cantina voltou, está a todo vapor. A irmã Tereza fez algo especial, eu não sei o que é, mas eu sei que é especial e vale a pena você ir lá na cantina conferir.